E aí, pessoal, beleza? No vídeo anterior, nós começamos, a estudar os crimes cometidos por funcionário público, tá? Contra a administração em geral. Vimos o peculato, Aprendemos sobre o peculato apropriação, sobre o peculato desvio. Também vimos o peculato furto, peculato furto. Também vimos o peculato culposo, E vimos também o peculato mediante erro de outrem. Se você não assistiu a este vídeo, a gente aconselha você a assistir para acompanhar o nosso raciocínio, beleza? E hoje nós iremos falar de uns crimes mais fáceis, Inserção de dados falsos em sistema de informações, que é o artigo 313-A, Vamos lá. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Pena de reclusão de 1 a 12 anos e multa. Então, sobre esse crime aqui, gente, não há muito o que se falar, entendeu? Mas anote aí o seguinte, como a gente já sabe, é um crime próprio, Crime próprio de funcionário público. Nesse caso aqui, esse crime só pode ser cometido, pelo funcionário que é responsável, pelo banco de dados. É aquele funcionário que é autorizado a mexer com o banco de dados. Olha só. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos. Então, não é qualquer... Cuidado com isso aqui, tá? Não é qualquer funcionário. É apenas aquele funcionário autorizado. Isso pode ser pegadinha de prova. Outra observação que a gente pode informar sobre esse crime aqui é que não admite a culpa, tá? O funcionário tem que agir com dolo, Tem que ter a vontade de praticar esse crime. Também pode cair na prova se admite ou não a tentativa. Ele admite sim a tentativa, E uma observação aqui, que a finalidade principal é obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Se a finalidade não for obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, o crime não é tipificado. Isso é o que pode ser, pedido nas provas. Fora isso aqui, dificilmente pode haver alguma pergunta em outro sentido. Posto isso, vamos agora falar do próximo crime, que é modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Artigo 313-B. Modificar ou alterar o funcionário sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pena: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, é um outro crime também sem muitas observações, Observe só o seguinte, nesse caso aqui, é qualquer funcionário, É o funcionário. Não é o funcionário específico, é qualquer funcionário. Diferente do outro que tem que ser um funcionário autorizado. Então, cuidado com isso que pode cair em prova também. Deixa eu ver outra observação aqui. Sistema de programa de forma... Você pode confundir esse crime aqui com esse, certo? Mas a diferença está aqui, gente. Dados falsos, A palavra dados... E aqui, sistema de informações, Cuidado para não cair nas pegadinhas.
Se a questão mencionar dados, tá? No enunciado da questão vier a palavra dados e na resposta vier a letra A, por exemplo, fulano de tal excluiu os dados do sistema informatizado da prefeitura, por exemplo. Ainda tem letra A. Ele cometeu o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Letra B. Ele cometeu o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. A dica é a seguinte: se no enunciado vier a palavra excluiu, alterou, modificou dados, então, gente, é esse crime aqui, ó, dados, tá? Só vai ser modificação ou alteração não autorizada de sistema se vier o verbo modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática, tá? Cuidado com isso, que isso cai sim em prova, tá? Deixa eu ver aqui outra observação. Deixa eu ver. Solicitação, autoridade competente. Não tem mais. É só isso mesmo. Veja como eu já falei do funcionário, que tem. Esse aqui é específico, esse é autorizado, esse aqui é qualquer funcionário. Então vamos ao próximo crime. Extravio, artigo 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Pena: reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Se o fato constituir crime mais grave do que esse aqui, o cara vai cumprir a pena do outro crime, tá? Mas vamos verificar aqui o que dá pra gente retirar desse artigo aqui, né? Não tem muito o que falar disso aqui, porque é extraviar livro oficial. Então, o crime é cometido quando o camarada extravia, né? Quando houve o extravio, quando houve aqui a sonegação ou quando houve a inutilização, total ou parcialmente. A observação é que o livro tem que ser oficial, ó. Extrair livro oficial ou qualquer documento. Então tem que ser livro oficial e documento oficial, tá? A outra observação é que o funcionário, ó, extraviar livro oficial ou qualquer documento de quem tem a guarda. Então é o funcionário que tem a guarda que pode cometer esse crime, tá? Não é qualquer funcionário. É uma das observações que dá pra gente anotar, tá? E se for um particular? Se for um particular, gente, é o seguinte: em relação esse aqui é um crime de funcionário público, é um crime próprio de funcionário público. Caso o particular pratique a mesma conduta, ele irá responder pelo crime previsto no artigo 337 do Código Penal, que é a subtração ou inutilização de livro ou documento. Vamos dar uma olhadinha. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. Pena: reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constituir crime mais grave, tá? E se for praticada por um advogado ou por um procurador, advogado ou procurador. Nesse caso, há um outro crime, que é o crime previsto no artigo 356. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Vejamos. Artigo 356. Inutilizar total ou parcialmente ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Fácil, né?
Agora, já que falamos sobre isso e a coisa tá fácil, vamos falar de emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Vejamos, artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena, detenção de 1 a 3 meses e multa. Olha, também é um crime que não requer muita interpretação, né? Aqui, o cara vai dar as verbas ou rendas públicas uma aplicação diversa daquela que a lei estabelece. A única observação aqui é que o crime, né? Esse crime aqui, não é que o camarada pegou a verba pública para ele ou para um terceiro. E a verba pública foi desviada, mas para a própria administração. O cara apenas deu uma destinação diferente daquela que a lei dizia que ele deveria ter dar. Entendeu? Se não é ele não pegou. Eu tenho uma quantia para comprar papel. Ele não pegou esse dinheiro e levou para casa. Ele pegou esse dinheiro que era para comprar papel, né? E, por exemplo, comprou carimbos. Então ele deu ele desviou a finalidade daquelas verbas, tá? O que a gente pode falar também sobre isso aqui, ó, a gente, quando fala em desvio de verbas, né, ou rendas públicas, a gente pensa logo nos políticos, né? Então, só que no caso dos prefeitos, tá, tem uma pegadinha. Se a questão falar em prefeito, tá, o prefeito praticou o delito tal. Cuidado, porque em relação ao prefeito existe um decreto-lei específico, que é o decreto-lei 201 de 1967. Vejamos o que diz esse decreto. Decreto-lei número 201 de 27 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e dá outras providências. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o parágrafo 2º do artigo 9º do Ato Institucional número 4 de 7 de dezembro de 1967, decreta. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipal sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Primeiro, apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. 2. Utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. 3. Desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas. Parágrafo 1º. Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens 1 e 2 com a pena de reclusão de 2 a 12 anos e os demais com a pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, eu acho que a dificuldade que pode aparecer numa prova é isso, é colocar um prefeito, um vereador e um funcionário público normal que trabalha. Então, gente, e agora para fixar esse conteúdo, né, é só a gente fazer questões, né? Fazer questões para fixar isso tudo. Mas isso nós iremos fazer no próximo vídeo para não ficar esse vídeo aqui muito longo, tá bom? É isso aí, um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. E se você achar que tem que mudar alguma coisa, se não tá legal, tá, dá umas dicas aí para o Zé arrumar isso aqui, beleza? Grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Se inscreve aí que sexta-feira a gente vai fazer questões. Valeu, tchau!